Vamos ao Senhor. Amém. Agradecemos ao Senhor por a oportunidade dessa tarde. Sim. De compartilhar uma palavra maravilhosa com vocês. De acordo com... Meu nome é Roberto, da igreja, sou presbítero aqui da igreja em Boca Raton. Jesus é nosso Senhor. De acordo com a palavra que nós temos ouvido, né? As mensagens que temos ouvido por parte do irmão Pedro, Miguel e Esdras, nós tivemos um sentimento, né, por meio de muita comunhão, de também praticar essa palavra e também trazer uma orientação de acordo com o que temos ouvido e queremos praticar também. Senhor Jesus, que o Senhor durante essa tarde nos dê um espírito forte e que realmente possa falar a nós uma palavra de conforto, mas também de orientação nesses dias tão difíceis que estamos passando, né? O Senhor tem sido fiel e tem cuidado de cada um de nós, tem cuidado da sua igreja. E por meio da sua palavra, tem nos edificado juntamente para juntos sermos arrebatados no tempo do Senhor. Jesus é nosso Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Eu sou o Caio, para quem não me conhece, também presbítero da igreja em Boca Raton. Nós estávamos aqui, o Senhor há um tempo já nos deu um projeto em que nós temos aqui perto do nosso local uma universidade cristã chamada Bible College. E o Senhor colocou no nosso coração já há uns meses iniciar um estudo, né, lições, como 12 lições a respeito da volta do Senhor. Não é algo só para conhecimento ou história, mas é algo que realmente é uma palavra que pode transformar a nossa vida e a nossa consagração. Mas nós sabemos que mediante essa situação do coronavírus, nós tínhamos esse projeto para iniciar agora na universidade. E como nós temos essa certa limitação a respeito de nós nos juntarmos, o Senhor preparou para nós esse sistema virtual, tanto no Zoom como no Facebook, e vamos estar disponibilizando também no YouTube. Essas palavras eu espero que vocês possam desfrutar demais. Em comunhão com o irmão Soares, ele ia falar em espanhol. Eu quero pedir perdão aos irmãos que falam em espanhol. Hoje ele vai falar em português, vai falar em português. Pero quede tranquilo que vamos preparar Zoom e Facebook em outros momentos, aún esta semana, para suplir a todos os irmãos que falam tanto espanhol e também falam inglês. Nós vamos também fazer transmissões em inglês, ok? Mas hoje vai ser português. Então eu espero que você tenha aí o seu caderno, sua caneta e principalmente a sua Bíblia. Nós vamos ter aqui sessões de palavra, o irmão vai estar usando o quadro, vai estar falando conosco, e eu espero que você possa estar invocando o nome do Senhor, exercitando bem o seu espírito. E, irmãos, é um privilégio para nós nesse tempo o Senhor falar essa tal palavra para nós, ok? Então, antes do Soares vir aqui, a gente vai fazer uma oração. Amém? Para que os seus ouvidos sejam abençoados. Também toda distração que possa ter aí na sua casa, você possa estar focando para essa palavra. Amém. Senhor Jesus, aleluia. Obrigado, Senhor, por tal privilégio. Amém. O Senhor nos dá de estarmos aqui, amém, reunidos em Teu nome. Amém. Senhor, nós somos a Tua igreja. Amém. Senhor, o que almejamos amém, é ser arrebatados. Amém. O que almejamos sim, é trazer o Senhor de volta. Amém. Senhor, nós não temos dúvida amém, que vivemos os tempos do fim. Amém. Senhor, toda a situação mundial. Sim. Senhor, é só o início. Amém. Senhor, porque quando o fim vir, nós queremos estar em seus braços. Amém. Queremos estar nos céus. Amém. Queremos estar com o Senhor arrebatado. Amém. Junto de Ti. Amém. Por isso, Senhor, usa essa palavra. Amém. Senhor, para transformar. Amém. Para alertar-nos. Amém. Senhor, para trazer a nós temor. Amém. Tremblor. Amém. E possamos nessa tarde Amém. realmente abrir o nosso espírito. Amém. E o nosso coração. Amém. Para desfrutar da Tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Só uma regra muito importante: mantenha o seu microfone do seu celular, do seu computador em mudo, tá bom? Para que não possa atrapalhar aqui a transmissão. Jesus é o Senhor, bom desfrute. Aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, meu nome é Soares
Nós estamos aqui na cidade de Boca Raton, no sul da Flórida, Estados Unidos. Estamos de quarentena. Os presbíteros da igreja em Boca Raton, nós tínhamos na semana passada uma reunião de serviço, e dessa reunião que estávamos fazendo, claro, por Zoom, veio o sentimento de falar uma palavra para todos os irmãos. A princípio, o sentimento era só para a igreja aqui em Boca Raton e também a igreja em Miami. Então, o Senhor está abrindo isso para nós hoje. E o Caio disse que nós tínhamos e temos um programa com uma universidade para falarmos para mais de 800 alunos essa palavra em 12 lições. E devido a esse problema com o coronavírus, nós vamos adiar para depois. Então o tempo agora é propício. E uma segunda orientação é que nós estamos inseridos dentro da palavra profética. O Roberto colocou muito bem. Todo falar que está sendo falado para nós, por meio dos irmãos que estão à nossa frente, o irmão Pedro, o irmão Esdras, o Miguel e o André, nós aqui nos Estados Unidos estamos praticando. Entramos nessa palavra e comemos essa palavra como vida para nós. Aplicamos em nosso viver e estamos ganhando experiência de Cristo, estamos ganhando crescimento. E com isso nós sentimos que junto com vocês, nós também estamos sendo colocados dentro do Pai, cada dia mais. E queremos que os irmãos saibam que o que nós vamos desenvolver em 12 lições, 12 comunhão aqui com vocês, não é uma palavra isolada do ministério, mas é uma palavra que nós estamos e vamos aplicar a palavra ao que nós estamos ganhando desses irmãos. Nossa comunhão com vocês não é nenhuma comunhão para dar direção para as igrejas, não. A palavra que nós estamos recebendo dos irmãos é essa palavra que dá direção para as igrejas. Nós vamos, por meio das nossas comunhões, somente ajudar os irmãos a entrar mais na palavra profética. É a palavra profética que vai nos salvar diariamente. E uma terceira orientação, nossa oração é que o que vamos falar ao longo dessas 12 comunhão não fique na linha do conhecimento somente, só para obter conhecimento de tudo que vai ser falado. Ainda que o conhecimento ele é importante para nós, mas nós precisamos usar o nosso espírito para extrair vida dessa palavra. O que vai ser compartido ao longo da comunhão não é um evangelho do medo, mas é o evangelho do arrependimento e é o evangelho do tempo oportuno que o Senhor nos deu para que nós possamos definitivamente sermos inseridos no Pai e participarmos juntos do primeiro arrebatamento. E eu finalizo dizendo para os irmãos, nós já moramos aqui nos Estados Unidos há 8 anos, o meu português não é bom, o meu espanhol não é bom e o meu inglês também não é bom. Assim que se eu conjugar algum verbo em português errado, eu não quero com isso que os irmãos me julguem. Está bem? Use o Espírito. Em todo momento use o Espírito. Eu descobri que eu não estou falando bem nenhum idioma da terra. Ó Senhor Jesus, espero que os irmãos recebam, usando o seu Espírito, para que seu Espírito possa puxar o meu Espírito, e assim nós possamos ter uma comunhão em ressurreição, glorificando o Pai em cada momento que nós vamos estar juntos, tá bom? Eu creio que essas orientações iniciais, elas são muito importantes para nós estabelecermos uma base sólida dentro daquilo que nós vamos desenvolver ao longo de todas as nossas comunhões. Quero também deixar para os irmãos, eu não vou
nas nossas comunhões, focar de maneira forte a parte teológica, ainda que eu vou entrar. Eu não vou focar de maneira forte a parte histórica, ainda que eu vou entrar. Eu não vou focar de maneira forte uma sequência dos eventos, ainda que eu vou entrar. Eu quero estar livre para não ficar preso a nenhum tipo de estudo que você já ouviu, a nenhum tipo de estudo que você ganhou no livro de Apocalipse. Eu quero estar livre para que eu possa desenvolver algo fora de tudo isso, tá bom? Eu quero que o Senhor tenha liberdade. Então, eu sei que todos vocês já têm um bom conhecimento, um bom depósito, mas procure se esvaziar, porque o Espírito vai falar algo novo para você. E eu finalizo dizendo aos irmãos, o objetivo também dessa comunhão, principalmente, é para ajudar os irmãos novos. Aqui nos Estados Unidos nós temos muitos irmãos novos, muitos, e nessa época, nesses dias, nessas semanas podemos dizer, de estarmos em nossas casas, muitos irmãos têm buscado na internet, desesperados para querer saber mais acerca desse tema. Tem ido a grupos cristãos, a pastores, e muitas vezes está causando muita confusão. Ainda que esses irmãos novos, eles estão tão famintos que estão buscando alguma orientação nesse caso. Nós temos irmãos à nossa frente que já têm falado essa palavra para nós, que têm nos ajudado, mas de acordo com a urgência, nós vimos uma necessidade de abrir alguns princípios para vocês com respeito aos tempos dos fins. Nós vamos focar não na cronologia, por exemplo, qual é os eventos cronológicos que vão acontecer. Nós vamos procurar focar todos as nossas 12 comunhão no arrebatamento. Ainda que nós vamos ver sobre o ministério celestial de Cristo, hoje nós vamos ver também sobre quem é o filho varão, e também nós vamos focar na primeira comunhão, o tempo que o filho varão ele vai ser arrebatado. Nós vamos identificar aqui na lousa esses dois princípios, tá bom? Então a nossa comunhão hoje vai ser bem rápida e prática. Nós pretendemos hoje ter 3 comunhão de 1 hora, 1 hora e 15. Se você terminar a primeira e já quiser desligar, não se preocupe, está bem? Mas nós vamos deixar gravado pelo menos 3 programas, e durante a semana vamos gravar os outros 9 programas, está bem? Não se sinta preso, não se sinta preso. E por último, essa é a última orientação, nós não estamos aqui para discutir com os irmãos princípios teológicos. Se eu falar algo aqui e você dizer, mas não é assim, eu aprendi diferente, eu quero te dar um bom conselho. Você não vai perder o reino, porque algo que eu falei, você viu de outra maneira. Você vai perder o reino se a palavra que os irmãos que estão à nossa frente falando para nós, se você não praticar, se você não aplicar na sua vida, aí sim nós vamos perder o primeiro arrebatamento. Mas em questão de você divergir de algum princípio do que eu vou falar, não se preocupe, nós não vamos nos dividir por isso, e eu te garanto que você não vai perder o reino por isso, está bem? Se esvazia completamente para que o Senhor possa nos dar um bom começo. Eu creio que está bom essa orientação inicial. Jesus é o Senhor. Amado Senhor, abra os céus para nós. Precisamos de céus abertos para te ver, Senhor. Nos dá uma visão clara da sua economia. Nos dá uma visão clara da micro e da macroeconomia. Senhor Jesus, remove todos os nossos véus para que nós possamos conhecer o sumo sacerdote, aquele que vem da linhagem de Melquisedeque, que intercede por nós e que está nos conduzindo para dentro da glória.
Senhor Jesus, nos dá uma visão nessa primeira comunhão, que governa o nosso ser e que nos traz de volta para a palavra profética. Inclua-nos no primeiro arrebatamento. Senhor Jesus, abençoa a nossa comunhão. Limpa os céus para nós. Nos dá um ambiente que possamos liberar o nosso espírito, que possamos exercitar o nosso espírito, que possamos estar em ressurreição para ver tudo que o Senhor preparou para nós. Oramos em nome de Jesus e ainda pedimos que o Senhor detenha o teu inimigo. Amarra-o, Senhor. Usa o teu corpo para destruí-lo, para esmagá-lo, para danificá-lo completamente. Que essa palavra, Senhor, que as nossas comunhão seja para causar prejuízo no império das trevas, no reino de Satanás, e nos colocar cada vez mais firmes para continuarmos correndo essa carreira até o primeiro arrebatamento. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glórias a Deus. Já vou tomar uma água. Amém. Obrigado por vocês estarem aí. Estou vendo aqui muitos irmãos preciosos. Vamos começar. E a nossa comunhão, ela tem duas partes. A nossa primeira comunhão. A primeira parte nós vamos ver sobre o ministério celestial do nosso Senhor Jesus. Para termos um bom pano de fundo, um bom começo, precisamos de um bom alicerce. E na segunda parte, nós vamos entrar então já em Apocalipse capítulo 12. Eu quero ler com os irmãos Hebreus capítulo de número 7, o versículo de número 17. Senhor Jesus, assim está escrito: porquanto se tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, por meio da palavra profética, Ele está nos mostrando aqueles 5 capítulos do Evangelho de João que são, os capítulos mais profundos de toda a Bíblia. O capítulo 13, 14, 15, 16 e o 17. E naquelas últimas horas que o Senhor estava vivo, antes de ser entregue, Ele tem toda uma orientação para 11 discípulos, uma orientação especial. Judas, no capítulo 13, ele vai sair da comunhão dos 12. Depois daquela última ceia, ele é revelado, ele é manifestado como traidor. Quando ele sai, então nós vemos o Senhor abrindo o seu coração, falando palavras tão profundas. E nós vimos que Judas, ele só volta em cena no capítulo 18 do Evangelho de João, já trazendo os soldados para prender o Senhor. Mas aqueles capítulos o Senhor abriu o seu coração. E Ele tem falado para nós sobre o caminho que o Filho é para nos introduzir dentro do Pai. Nós podemos encontrar nos Evangelhos tantas verdades, e há muitas verdades, mas nesse tempo, o falar do Senhor para nós é um falar totalmente celestial. Nós olhamos todas as cartas do apóstolo Paulo e desfrutamos dessa palavra, e vemos que há um servo de Deus que falou que as cartas de Paulo, elas abrem portas e elas abrem janelas para nós na eternidade. E nós conseguimos ver a eternidade. Mas nós vimos que esses 5 capítulos do Evangelho de João e mais a carta aos Hebreus já não é abrir uma porta. Nós já estamos dentro da eternidade. A igreja já foi colocada lá dentro. Nós estamos já desfrutando com o Senhor da vida eterna, nessa dimensão pela qual hoje todos nós, eu e você,
estamos sendo restringidos pelo Espírito, restringidos pela palavra profética e correndo junto com os irmãos, como novo homem, para alcançar o prêmio. Aleluias! Assim que nós vimos que o Senhor, Ele não está só abrindo portas e janelas para nós. Agora, Ele está nos colocando para dentro da eternidade. Ele está nos introduzindo dentro dessa dimensão que está o reino de Deus. Você está feliz com isso? Eu estou muito feliz. O falar profético está nos trazendo não apenas uma esperança, mas está removendo os nossos véus e nos colocando dentro da eternidade. Irmãos, ao ouvir essas palavras, até a nossa consagração ela muda. A nossa entrega para o Senhor ela muda. O nosso desespero para buscar o Senhor muda. Quando nós começamos a sonhar já dentro da eternidade, dentro de Deus, as coisas mudam para nós. As coisas são totalmente novas para nós. Eu me vejo junto com vocês como novo homem entrando na glória. Aleluia, Jesus! Ó Senhor Jesus! E aqui então, nós vamos ver que o ministério celestial de Jesus, quando ele veio pela primeira vez, ele veio como unigênito do Pai. Mas agora nós estamos vendo que ele foi recebido na glória, ele foi colocado na glória, ele entrou na glória, ele vem como espírito, mas ele volta como homem. Deus recebeu pela primeira vez um homem na glória. E esse homem, quando ele chega na glória, nós vamos ver 3 itens, 3 pontos importantíssimos que aconteceu quando o Senhor entrou na glória, que aconteceu quando ele chegou na glória. Aqui no livro de Hebreus, hoje, o Senhor nos mostrou que o Filho, agora, ele foi recebido pelo Pai, a sua humanidade perfeita, a sua divindade perfeita. O Pai o recebeu como o primeiro homem a entrar. Ele agora, ao chegar ali no livro de Hebreus, ele se torna o sacerdote. Ele é recebido como o sacerdote. Eu estou generalizando. Na segunda e terceira comunhão nós vamos desenvolver melhor esse tema. Ele como sacerdote, não o sacerdote da casa de Araão. Ele não nasceu na família de Araão. Ele não veio da família de Araão. Em sua humanidade, ele era um descendente de Judá. Ele não podia fazer parte do sacerdócio terreno da casa de Araão. Mas, quando ele chegou nos céus, aleluias, ele é o sacerdote para sempre. Ele, como sacerdote, ele está apto para intermediar a nova aliança. Como sumo sacerdote, ele também tem 2 funções específicas. Aqui em Hebreus, ele vai nos mostrar, ele vai interceder por nós. Oh Senhor Jesus! E ele também vai nos ajudar a termos uma salvação completa. Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Em Hebreus, então, nós temos alguém que está orando para nós, alguém que está intercedendo por nós. Ele é o primeiro homem que entrou na glória. De maneira judicial, ele já é o primogênito. Mas, de maneira orgânica, ele precisa que esses muitos filhos, que são o seu corpo, se amadureçam também. E por meio da sua intercessão, ele possa também conduzir muitos filhos à glória. Quando nós estivermos chegando, ele então vai ser o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Ele está intercedendo por mim e por você. Nesses dias, nós podemos pensar, o Senhor está orando para mim ganhar um carro, para mim ganhar uma casa, para mim me casar. Não,
ainda que isso possa acontecer, mas a oração desse sumo sacerdote em Hebreus é para que nós cheguemos à plena filiação, é para que nós chegamos à conformação. Essa oração é específica, uma oração que sai do terceiro céu em nossa direção. Eu e você, nós ainda precisamos dessa oração. Nos falta um pouco mais para que essa plena filiação, essa salvação completa, que é a nossa regeneração do nosso espírito, a transformação da nossa alma e a glorificação dos nossos corpos. Isso é entrar completamente no Pai. Isso é estar inserido no Pai. Isso é viver no Pai. Oh Senhor Jesus! Essa oração, amados irmãos, dessa era foi intensificada. O Filho, como primogênito, ele não cessa de interceder por nós. Eu quero te dar uma boa notícia. Eu e você, nós, por meio dessa oração, nós vamos chegar à plena filiação. Aleluia! Nós vamos chegar à conformação. Aleluia! Senhor Jesus. Então nós estamos vendo que quando o Senhor entrou na glória, primeira coisa que ele recebeu foi o sacerdócio. Eu vou usar a palavra primeiro, mas não há uma ordem específica. Vamos ver aqui um segundo item no livro de Filipenses. Por favor, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2. Aqui também, a partir do versículo 9, fala assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Aqui nós estamos vendo que o apóstolo Paulo está nos mostrando que quando Jesus chegou, quando ele foi inserido no Pai, além dele ganhar um sacerdócio eterno, ele também ganhou um nome que está acima de todo nome. Senhor Jesus, o nosso Senhor, ele é sacerdote para sempre, mas ele também tem um nome que está sobre todo nome. Amém! Esse nome está sobre o coronavírus. Coronavírus é um vírus, mas o nome do Senhor, quando ele foi glorificado, está sobre esse nome. Então quer dizer que nós podemos usar esse nome falando Senhor Jesus. Falem comigo, Senhor Jesus. Mais uma vez, Senhor Jesus. Esse nome está sobre o nome dessa enfermidade. Senhor, nós oramos para que o teu nome esmague completamente essa enfermidade. Aleluia! E nos proteja nesses dias de nossa peregrinação. Ó Senhor Jesus! Então nós temos o segundo item aqui. Quando ele chega na glória, ele recebeu o nome. E vamos ver também o terceiro item. Abram comigo em Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, fala assim. Nós vamos ler o versículo 13. Nós estamos fazendo uma introdução e depois nós vamos entrar na segunda parte da nossa comunhão aqui. Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até a ele. Preste atenção. Nesse momento, Daniel, ele estava em espírito na eternidade.
nessa dimensão aonde está o Pai. E aqui não fala se ele estava à direita ou à esquerda do trono, mas ele estava lá. De repente ele olhou para baixo. O que ele viu? Atos capítulo 1. Ali, a partir do versículo 9, 10, nós vemos, depois que o Senhor ressuscitou, ele ficou 40 dias aparecendo, e de repente, ele vai subindo no Monte das Oliveiras à vista dos discípulos. Ele começa a subir, e os discípulos olhando, aí vem uma nuvem dos céus. Ela vem direto dos céus ao seu encontro, e ela o envolve, e começam a levar. Os discípulos somente viram o Senhor até a nuvem. Eles não sabiam o que passou depois da nuvem. Eles ficaram com dúvida. O Evangelho da Graça é somente até a nuvem. Da terra, a nuvem. Isso fala da primeira etapa da obra do Cordeiro, que é podemos dizer, perdão pelo sangue do Cordeiro dos nossos pecados, a nossa justificação. Mas o que passou depois da nuvem? A igreja primitiva, ela começou e não sabia o que passou depois. Mas aqui Daniel, aleluia por Daniel, amém? Ele estava ali no terceiro céu. Quando ele olhou para baixo, ele viu a nuvem que estava subindo. Amém por essa nuvem. Ela estava trazendo alguém especial. Nosso Senhor estava vindo. E aqui mostra, no versículo 14, foi-lhe dado. Ele entrou. É um homem que foi recebido. Ele entrou no Pai. Ele foi recebido pelo Pai. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Você consegue falar glórias a Deus? Glória a Deus! Ó Senhor Jesus! Daniel está vendo algo novo. Foi dado para ele domínio, glória e um reino. Então, em Hebreus, ele é recebido como sumo sacerdote. Nós precisamos de alguém que interceda por nós. Mas, em Filipenses, ele ganhou um nome. Nós precisamos desse nome. Mas aqui, em Daniel, ele ganhou o reino. Que plano maravilhoso! Nós temos um sumo sacerdote que tem um nome que está sobre todos os nomes, e ele tem direito de governar sobre toda a terra. Ele ganhou um reino. Ele tem um reino. Mas aqui há povos de todas as línguas que vão servir para todo sempre. Quantos podem falar Senhor Jesus? Eu estou maravilhado com essa palavra. E eu quero ainda ler Apocalipse capítulo 5. Apocalipse 5, o versículo 1. Eu estou sendo rápido, porque na segunda etapa da nossa comunhão nós temos ainda bastante que falar aqui para vocês. Aqui no capítulo 5, versículo 1, nós temos João. Ele foi também colocado dentro dos céus. Ele está nos céus. Ele está nessa dimensão, porque o capítulo 4 de Apocalipse, versículo 2, ele ouviu uma voz de dentro dos céus que dizia: João, suba.
Ele viu uma porta que se abre e ele entrou lá dentro. Ele estava à direita ou à esquerda? Daniel estava à direita ou à esquerda? Que passou? Não sabemos. A eternidade é maravilhosa. E aqui, quando ele se aproximou, ele viu um sentado ao trono, mas na mão ele viu um livro. E ele chorava. E dizia: quem é digno? Quem pode abrir esse livro? Então um dos anciãos disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar o seu selo. Aleluias, porque o nosso Senhor venceu. Amém. Oh Senhor Jesus. Então, no capítulo 5, o versículo de número 5 fala assim, vou ler com vocês. Então, todavia um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Os 6, então vi, no meio do trono, e dos 4 seres viventes, entre os anciões, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Veja, no original, como se ele tivesse morrido recentemente, como se ele tivesse acabado de chegar. Ele estava chegando. Para João, aqui na terra, se passou mais ou menos 60 anos. João serviu com ele, mas agora João já está em idade avançada. João agora está com privilégio. Um homem que aprendeu a viver no Espírito, foi levado em Espírito para dentro dos céus, e é como se o tempo tivesse passado para João, mas na eternidade, o nosso Cordeiro estava acabando de chegar. E aqui mostra que esse Cordeiro, ele estava chegando. E nós temos mais um aspecto aqui, o livro. O primeiro aspecto, o sacerdócio. O segundo aspecto, o nome. O terceiro aspecto, o reino. Mas agora o livro. Esse livro é de extrema importância para compreendermos o arrebatamento. Por que João chorava tanto? Porque João queria que alguém abrisse esse livro. Amados irmãos, é como se nós estivéssemos, você que está me assistindo, você tivesse comprado um terreno aqui nos Estados Unidos e você precisou voltar ao seu país. E alguns anos você veio para cá e invadiram o seu terreno. Aí pessoas vivendo no seu terreno. Como você vai fazer para recuperar o seu terreno? Como? Invadiram. Claro, isso não acontece muito aqui nos Estados Unidos, acontece em outros países, mas vamos dizer que isso acontece. Foi o que passou aqui. Esse livro era necessário ser aberto. Aqui está a economia de Deus, a essência da economia de Deus, o plano de Deus desde a eternidade passada. A justiça de Deus, ela se revelou na obediência do seu filho. E o filho agora tem direito de abrir, de conhecer totalmente essa economia. E nesse momento então, quando esse livro é aberto, nos próximos versículos vai mostrar que com o teu sangue, ó filho, se você for obediente, se você cumprir toda a justiça, teu sangue, você vai redimir os homens. Vamos ler? Versículo 9 do capítulo 5. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes mortos e com o teu sangue. Isso é o conteúdo que está naquele livro. Quando você vem para recuperar o seu terreno, você precisa mostrar um documento que a terra é tua. E depois você precisa exercer a autoridade para tirar as pessoas que invadiram. Esse livro é a escritura do universo. É nesse livro que mostra que a terra e todo o universo não pertence a Satanás, pertence a Deus. Fale comigo, Senhor Jesus. Pertence ao Senhor.
Mas Satanás usurpou o homem depois da queda. E ele tratou de estabelecer o seu reino no cosmos. E a partir daí, ele passou a governar os homens, a enganar os homens, e a levar os homens a se rebelar contra Deus. Assim que por séculos e séculos, ele conduziu os homens para ficar longe de Deus. Deus não é bem-vindo na terra por causa de Satanás, por causa do seu plano, que deu ao homem idolatrias, feitiçarias, prazeres, para que o homem não invocasse o nome do Senhor, para que o homem não recebesse o Senhor, e ainda ele cegou os homens. Nesse momento então, o livro está sendo aberto. Se o filho fosse aquele que obedeceu, ele podia abrir. E aqui falei: com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povos e nações. O versículo 10: e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Aleluia! Eu quero dar uma palavra para você. Você e sua família estão destinados a reinar sobre a terra. Nós temos um sumo sacerdote que fez a nova aliança, que ora por nós, que intercede por nós. Ele também é o capitão, está nos conduzindo para dentro do Pai. E ele também tem um nome, que está sobre todo nome. E ele ganhou um reino. Mas ele também nos comprou com o teu sangue. Nós fomos comprados com o sangue do Senhor, e nós vamos reinar sobre a terra. Aleluia! Assim, amados irmãos, todo falar profético que o Senhor está dando para nós, por meio dos irmãos que estão à nossa frente, tem uma única meta: nos colocar no Pai. A alegria do apóstolo é quando a palavra que ele fala é aplicada em nosso viver diário. A vida da igreja, ela é tão importante para Deus, que ela é como um útero. Por nós obedecermos tudo o que o Senhor falou, nós guardamos a base, a unidade. Por nós sermos cuidadosos com relação a isso, o Senhor tem dado revelação atrás de revelação. O Senhor tem aberto a sua palavra. Conferências internacionais, conferências regionais, e agora sendo supridos pelo Instituto. Essas palavras que estão vindo sábado e domingo para nós. Quanta revelação que o Senhor está nos dando, com o único objetivo de remover todos os nossos véus e nos levar a ter um viver totalmente novo, elevado e cheio de propósito. Nessa primeira etapa da nossa comunhão, eu creio que está bom, uma boa estrutura nós temos agora para nós avançarmos para o filho varão. Eu só quero saber com os cooperadores aqui quanto tempo eu tenho. Por favor, dá-me o tempo. 13 minutos. Olha, eu tenho uma boa notícia para você. Não vai dar para mim entrar agora aqui. Eu vou concluir esses 13 minutos. Nós vamos parar, vamos respirar. Aí eu vou voltar para a comunhão número 2. Está bem? E aí nós vamos entrar nesse tema. Você está livre. Se você quiser parar, não quiser ver mais, não tem problema, está bem? Mas nós vamos suspender por uns minutos e aí voltamos depois, tá bom? Então eu gostaria ainda
de acrescentar algo na sua vida. Qual é o seu sentimento hoje? Você que é um filho de Deus, uma filha de Deus. Você está na vida da igreja. Talvez você começou agora, ou você está há mais tempo, não importa. O mais importante é qual o seu sentimento com relação a toda essa palavra que o Senhor está dando para nós. Ele fala que para aqueles que muito estão sendo dados, seguro que algo a mais de nós Ele vai cobrar. Nós temos sido ricamente abençoados com o falar profético. Os irmãos que estão à nossa frente estão sempre preocupados em nos conduzir para dentro do Pai. O Evangelho da Graça, nós nunca abrimos mão, porque é Ele a base para nós chegarmos ao Pai. Ele é que vai nos conduzir para depois da nuvem. O Evangelho da Graça, ele está relacionado com a obra inicial, a primeira etapa do ministério do Senhor Jesus. E nós vimos claramente como ele é importante. É por meio da sua morte tão inclusiva que nós obtivemos tantos itens judiciais que o Senhor nos deu, tantos itens importantes como a nossa justificação, aquele sangue que fluiu para nós. Nós vimos que fomos comprados. Deus, Ele jamais entregaria o seu Filho para morrer como morreu, se eu e você não fôssemos importantes para Ele. Ninguém está disposto a pagar um preço por algo que não tem valor. Nós vimos que nós somos muito importantes no plano de Deus. Ele estava disposto a pagar qualquer preço por mim e por você. Vemos que a obra de Jesus, ela foi perfeita. Perfeita pela obediência e pelo viver irrepreensível que o primogênito ele teve na terra. Nós vimos que Jesus alcançou no seu viver humano um padrão tão elevado que a morte não pôde retê-lo. Não havia culpa na sua humanidade, não havia defeito na sua humanidade. Os fariseus não acharam defeito nesse cordeiro, os saduceus não acharam defeito, os herodianos, aquela junta que foi feita em Mateus 22, não achou defeito, Pilatos não achou defeito. Então ele desceu, por ele ter sido irrepreensível, ele não podia errar como homem. O seu viver precisava ser um viver perfeito. Ele não podia errar, porque senão ele jamais sairia de lá. Mas não havia falhas nele. Então a vida de ressurreição, ela se manifestou, tirando ele da morte, o levando para a glória do Pai, o exaltando sobremaneira, dando a ele um sacerdócio eterno, dando a ele um nome, dando a ele um reino, e dando a ele pessoas para fazerem parte desse reino. Aleluia! Esse é o nosso Senhor maravilhoso. Esse é o nosso Senhor que está preocupado nos conduzir agora para a segunda etapa do ministério, que é nos introduzir na glória, é nos colocar dentro do Pai. O nosso tempo está terminando aqui. Nosso tempo agora está terminando. Nós vimos naquele gráfico, hoje pela manhã, a partida, a letra A. Depois nós vimos toda a obra do Pai na terra, nesses 6.000 anos, eternidade passada e a eternidade futura. A letra A
no início e a letra A no final. Depois nós vimos como fechou, virou um círculo. A letra A, ela se uniu com a letra A. Aí nós temos as 4 argolas que eram usadas para carregar a Arca da Aliança. Havia aquele, vamos colocar aquela madeira recoberta de ouro. E aquilo, nós vimos hoje o Espírito Eterno. Irmãos, que revelação profunda. Nós vamos precisar ruminar muitas vezes a mensagem que foi falada hoje. Muito tempo. Como que o Espírito Eterno, que está nesse Melquisedeque celestial, que intercede por nós, como o Senhor nos incluiu na sua perfeição. A obra do Pai é nos levar à plena filiação, é nos levar a ser conformado a Ele. É essa obra que está sendo desenvolvida por meio do Espírito na vida da igreja. Valorize a vida da igreja, valorize a palavra profética, valorize a comunhão, valorize a Bíblia, valorize as reuniões de oração e agora valorize o relógio de oração. Nós vamos orar 24 horas por dia. Que privilégio! Os irmãos em toda a terra orando, 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 exercitando o Espírito para entrar mais dentro do Pai. Eu creio que está bom na nossa primeira comunhão. Então nós vamos desligar a nossa comunhão do Facebook agora e em 10 minutos nós vamos voltar, está bem? Jesus é o nosso Senhor.